Mas e aí, seu Léo? E aí, meu filho? Como você disse, isso é um teatro, isso é uma maneira, como você tem aqui no Brasil e você tem no mundo inteiro, por todos os lados, de você manter a sua militância agitada. Tá? Fundamentalmente é isso. O efeito prático dessa medida, desse processo judicial é zero. O que muda o tom aí é você botar o Departamento de Estado nessa jogada. É você mostrar o quanto o governo Trump está realmente comprometido com essa discussão das plataformas, das redes sociais e da falta de moderação. A gente não pode esquecer, não pode tirar desse mesmo contexto a história do Washington Post, que o Jeff Bezos ontem se tornou público, né? Jeff Bezos, o dono da Amazon e desde 2013 dono do Washington Post, um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, ele mandou uma mensagem dizendo que a página de opinião, tá, os artigos assinados do Washington Post, de agora em diante tinham como norte a defesa da liberdade de expressão e do livre mercado. Das liberdades individuais. Das liberdades individuais e do livre mercado. Liberdades individuais é um termo que a direita nos Estados Unidos usa muito para defender a ausência de moderação, de discurso de ódio, desinformação, etc. O editor de opinião do Post já se demitiu e matérias que saíram no New York Times, saíram no Guardian também, editores de conteúdo, do conteúdo jornalístico já disseram que se ele vier com esse papo para a parte de conteúdo mesmo, de reportagens, eles vão pedir demissão também. E ex-editores disseram que isso é medo em relação ao Trump. O Post cobriu de maneira muito crítica o primeiro governo Trump, foi muito atacado. O Bezos tem interesses econômicos enormes e ele, na última eleição, meteu a mão no jornal. Ele proibiu a declaração de apoio a Kamala Harris. Essas grandes... Não quer dizer que você, como em artigo já falou muito disso, não é que o Vale do Silício seja de direita, seja trumpista, mas algumas figuras aderiram ideologicamente, outras figuras, como parece ser o caso do Bezos, aderiram por interesses meramente comerciais ou medo mesmo, mas você tem o que o Joe Biden tinha alertado como surgimento de uma oligarquia e uma relação já de simbiose do governo, através da figura do Musk, que é um cara que está na linha de frente na briga com o Alexandre de Moraes também, né? Então, é um outro patamar, não é mais uma questão de empresas, um conflito de empresas com o judiciário brasileiro. É o governo americano chamando para si isso, que o governo americano sempre atuou em defesa das empresas americanas. Tá? Pois é, eu acho que... Desculpa, te interromper. Okay. Eu estava até vim aqui para checar o nome da pessoa que foi dona do Washington Post antes dos Graham. O Washington Post tem uma história muito interessante. É um jornal liberal. Exatamente como o New York Times. E ele tem uma história em paralelo com o New York Times. Ali no início do... São os dois marcos do início da profissionalização da imprensa. O que você tinha até mais ou menos a década de 20 era uma imprensa extremamente sensacionalista que nos Estados Unidos eles chamavam por dois nomes distintos, né? Um era a Yellow Press,
a imprensa amarela, o que nós chamaríamos de imprensa marrom aqui, né? Mas que era uma imprensa popularesca e extremamente sensacionalista. Ou você chamava de penny press, penny $1, $1 né? Que eram jornais muito baratos e eles literalmente ficavam inventando histórias, ou então pegavam, eles ou inventavam histórias, ou então pegavam coisas como crimes que estavam acontecendo e faziam coberturas imensas de assassinos seriais, de o homem que decepou a cabeça de uma mulher não sei onde. Um desses jornais fez um obituário tremendamente detalhado, tremendamente grandiloquente do escritor Mark Twain, tá? Que respondeu com uma mensagem: as notícias sobre a minha morte foram um tanto exageradas. Ele estava vivo, eles inventaram isso. É isso. Então, no fim das contas, o que aconteceu a partir dos anos 20? As cidades estavam começando a ficar muito grandes e aquilo se tornou um incentivo para que alguns jornais começassem a se destacar por não serem de partido nenhum, não serem nem pró-republicano nem pró-democrata, e falarem no sentido de realmente informar para um público o maior possível, o mais vasto possível. Isso é o que o New York Times fez em Nova York, isso é o que o Washington Post fez em Washington, D.C., a capital. O nome do dono do Washington Post, até ali, finais dos anos 20, era um cara chamado, eu peguei aqui o nome, Eugene Meyer. E ele tinha uma preocupação que era um cara muito, muito rico que perdeu muito dinheiro na quebra da Bolsa, em 1929, na grande crise. Ele perdeu a grana e ele queria vender o Washington Post para alguém que fosse tocar o Washington Post da mesma forma que ele tocava, que o jornal deveria continuar representando o mesmo conjunto de ideais, né? Que é para falar com um público o mais amplo possível e de um ponto de vista essencialmente liberal. Sempre lembrando, tem uma diferença quando as pessoas se confundem um pouco quando a gente usa esse termo liberal, no sentido americano da palavra. Tem umas pessoas que acham que, não, é que liberal nos Estados Unidos é ser de esquerda, tem um significado diferente do Brasil. Está simultaneamente certa e errada a definição. Está certa no sentido de que, de fato, ser liberal nos Estados Unidos é ser de esquerda, mas está errada no sentido de que não é necessariamente diferente do sentido que a gente dá para a palavra liberal no Brasil. A diferença é que, como não houve o desenvolvimento de um marxismo nos Estados Unidos, aquilo que nós chamamos de esquerda no Brasil ou na Europa, que no seu flanco mais moderado é a social-democracia, no seu flanco mais radical é o comunismo. Esse troço não se desenvolveu nos Estados Unidos. Eu vou falar disso mais tarde. Mas falar isso mais tarde. Você discorda dessa... Não. Quer dizer, ele se desenvolveu, ele começou a se desenvolver, ele foi asfixiado pelo macartismo. Ele enfrentava, como no Brasil, ele enfrentava... O macartismo já pegou o troço moribundo. Porque ele enfrentava o anarquismo, tá? Que no Brasil foi muito forte. Por ali. Mas mesmo em Boston foi forte. Pois foi muito forte. E ele enfrentou um modelo de sindicalismo gangster. Aquele de Teamsters, esse tipo de coisa. Então, o espaço que o marxismo normalmente ocupava, que era um espaço intelectual buscando classe trabalhadora, sindicatos, nos Estados Unidos ele sempre teve uma dificuldade muito grande, mas ele existia. Aliás, existe até hoje o Partido Comunista nos Estados Unidos. Legal. Mas... Politicamente irrelevante. Politicamente nunca foi relevante. Então, o que acontece se na maior parte dos países europeus, aqui no Brasil, nos países da América Latina, você tem conservadores, tem liberais e socialistas, nos Estados Unidos essa turma socialista quase não existe. Você tem uma deputada federal, que é a AOC, a Alessandria Ocasio-Cortez, que é uma petista, não é... Nos Estados Unidos, ela soa como uma coisa assim do tipo extrema esquerda.
Ela é uma petista. Ela não é diferente do que alguém do mainstream do PT aqui no Brasil. E você tem o Bernie Sanders, que é um senador, que é um social-democrata. Essencialmente um social-democrata europeu. Mas você não tem essa esquerda. Então, o que você tem são liberais e conservadores. E é isso. Você não tem... Então, a esquerda nos Estados Unidos são os liberais. É por isso que a definição está certa e está errada. Mas o Washington Post era um jornal liberal que foi comprado... Perdão, devia estar sem áudio aqui, não sei por que estava com áudio. O cara que é o Philip Graham, que comprou o Washington Post, passou num determinado momento para sua viúva, a Kate Graham, que depois passou para o seu neto, o Don Graham. E o Don Graham vendeu para o Jeff Bezos o Washington Post no mesmo espírito de, eu acho que eu estou vendendo para um cara que vai manter o jornal no mesmo espírito. O que houve ali é a ruptura desse espírito. E tem uma coisa meio bizarra, que é o seguinte... O que o Jeff Bezos está falando eu vou fazer um jornal pela defesa dos direitos individuais e do livre mercado. É muito engraçado porque em ambos os casos a gente está falando de eufemismos, né? Porque Donald Trump é o primeiro presidente americano em nossas vidas que é contra o livre mercado. Sim, e o próprio Jeff Bezos, você fala, uma figura como o Jeff Bezos, que é quase um retrato eu estou lendo um livro, Capitalismo de Monopólio, tá? Sim. Ele falar em livre mercado é uma grande ironia, porque ele a Amazon representa um dos maiores monopólios. Sabe? É muito curioso. Sabe? Pois é. Então, é isso. Aí a gente está nessa situação em que o Trump é um cara que está querendo fechar o mercado americano, tarifa para cá, tarifa para lá, um cara absolutamente anti-mercado. E você tem essa nova direita que, quando fala de direitos individuais, ela não está falando dos direitos individuais do liberalismo. Porque os direitos individuais do liberalismo, o que eles estão dizendo essencialmente é o seguinte: você, ser humano, pelo fato de você ser humano, você tem esses direitos. E o Estado existe para garantir que ninguém passe por cima desses direitos. Então, não pode ter uma corporação que passe por cima desses direitos, não pode ter uma grande empresa que passe por cima desses direitos, não pode ter o Estado que passe por cima desses direitos. O que esse negócio, na verdade, a liberdade da qual o Bolsonaro fala, da qual o Trump fala, é o seguinte: todo mundo pode fazer o que quiser. Isso quer dizer que o mais poderoso passa por cima de quem não tem poder para se defender. Então, o Estado liberal, o Estado de uma democracia liberal, que é criado com a missão, é claro que ele não cumpre sempre, mas que é criado com a missão de garantir que não importa se você é rico ou é pobre, se você é homem ou mulher, se você é gay ou hétero, se você é cor de rosa ou marrom claro, não importa quem você seja, você tem os mesmos direitos do que todas as outras pessoas. O Estado que existe para garantir isso, o que eles querem, na verdade, é tirar esse tipo de proteção que o Estado dá. Então, quando o Bezos se vira e fala, eu vou fazer o Washington Post defender o livre mercado e os direitos individuais, ele não vai fazer nenhum nem outro, porque o trumpismo não representa nenhum nem outro. Então, o discurso, o vocabulário é liberal, mas a intenção é iliberal. É exatamente o contrário do que o liberalismo propõe enquanto filosofia, enquanto aquilo que dá raiz à base das constituições das democracias liberais. A gente vai cair no que você fala bastante, que é a ideia do neoliberal, que é o liberal só na economia. É isso. É isso. Você não tem como ser um e não ser. É mais honesto você dizer eu não sou liberal, porque eu defendo o liberalismo social e não o liberalismo econômico,
ou vice-versa, e aí você diz, não, eu não sou liberal, do que você dizer, não, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Não, você não é, você é conservador. Você é conservador, exatamente. Até porque você seria o que na economia? Comunista? Entende? Se você é conservador. Pois é, e cujo resultado é a antítese daquilo pelo qual o liberalismo foi criado a partir do iluminismo. Porque o resultado disso é a formação de uma casta, de uma elite, de uma nova aristocracia, de uma nova autocracia, que é representada por figuras como Musk, como Zuckerberg.